O Líbano é frequentemente visto como uma nação à beira do abismo. 15 anos de guerra civil deixaram marcas em quase tudo, e o frágil ajuste político que se seguiu é constantemente posto à prova pela guerra. É um país tão complexo como um puzzle. Para muitos que aqui se encontram, o homem capaz de manter as peças juntas é Saad Hariri. Primeiro-Ministro Saad Hariri, obrigado por esta entrevista à Euronews. O ano de 2018 é importante para o Líbano. Houve eleições legislativas pela primeira vez em quase uma década. Isso foi em maio, mas ainda não conseguiu formar governo. Por que razão é tão difícil? Não quer dizer que será virtualmente impossível governar o país? Não, penso que vamos ter um governo e que as pessoas precisam de entender que vai durar 4 anos. As eleições aconteceram, como disse, depois de quase uma década, para que o Parlamento possa ter novos elementos e mudaram as dimensões de cada grupo político. O desafio de fazer um governo de unidade nacional ou um governo de consenso vai ser um pouco difícil porque existem muitos partidos diferentes aos quais é preciso agradar. Essa é a única razão pela qual estamos a enfrentar esta dificuldade. Governar um país como o Líbano não pode ser tarefa fácil. Existe uma história difícil, um acordo de partilha de poder complexo entre as diferentes religiões e, neste momento, o país está cercado pela guerra. Falei com várias pessoas que me disseram que Saad Hariri é o homem que mantém juntas todas as peças deste puzzle. Por que razão? Por que motivo é o homem certo para liderar o Líbano? Why do you think that is? Why are you the right man to lead Lebanon? Penso no Líbano antes de pensar em mim mesmo. Julgo que o que precisamos é de uma pessoa que consiga falar com toda a gente no seio dos partidos políticos que colocamos no governo. Se queremos ter um governo que faz concessões, todos têm de se comprometer um pouco. Por vezes tendo a comprometer mais, porque acredito que o país é mais importante do que o meu ou os outros partidos políticos. No ano passado, anunciou a demissão num discurso televisivo a partir da Arábia Saudita. O facto de se demitir e a forma como se demitiu chocou. Foi uma surpresa para os seus apoiantes e para o mundo. O que aconteceu para as coisas se processarem dessa forma? Queria provocar um choque no sistema. O governo estava a seguir um rumo de governação que levava as pessoas a falar e era impossível governar. A somar a isso, como sabes, estão os desafios da região. Precisamos que o Líbano esteja numa situação em que não toma qualquer posição. A minha demissão foi basicamente um choque positivo para alertar as pessoas. Para lembrar que o caminho que estava a ser seguido não era o indicado para avançar. A forma de avançar não consiste em tornar o Líbano neutro, mas antes em dissociar o Líbano de todos os conflitos árabes interiores existentes. Mais do que o facto de ter enviado uma mensagem forte, foi a forma como verbalizou as coisas e o lugar onde se encontrava. Pode falar-nos um pouco mais da sua relação com a Arábia Saudita? A minha relação com a Arábia Saudita é excelente. É para o benefício do Líbano e para o benefício da Arábia Saudita. É preciso perceber que, atualmente, o Golfo também está numa situação complexa com tudo o que se está a passar no Iémen. É por isso que o Líbano precisa de cuidar dos interesses nacionais. Quer dizer que, ao nos envolvermos no Iémen ou na Síria, vamos apenas criar problemas para o Líbano. Percebo que existam partidos políticos no Líbano com outro ponto de vista. Era isto que costumava debilitar o país ao colocar as diferenças políticas à frente do próprio benefício do país. Falou em colocar de novo o foco no Líbano. De que é que o Líbano precisa? Qual será o seu foco?
Precisa de reformas. Temos de nos focar na nossa economia. Existe um problema, o dos refugiados. Temos 1,5 milhão de refugiados. Esta é uma questão que precisamos de resolver com uma voz unida no país. Há algumas iniciativas que vão surgindo. Há a iniciativa russa. Devemos trabalhar com os russos e fazê-la funcionar. Ainda que desejemos que os refugiados regressem por iniciativa própria, precisamos do envolvimento do Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Precisamos de dinheiro, de garantir que o regime não fará mal a esses refugiados. É algo com que sofremos todos os dias. Se não começarmos a trabalhar numa estratégia de saída, o Líbano falhará. Falharemos em cuidar dos interesses dos libaneses. Ainda a propósito da demissão. No ano passado acusou, e passo a citar, o Irão de semear desordem e destruição no Líbano e disse que o Hezbollah era o braço do Irão no país, que usa o poder das armas para impor um facto consumado. Agora, o Hezbollah e os aliados controlam a maioria no Parlamento. O que é que isto significa? Eles não controlam a maioria. Essa é a percepção que as pessoas deixaram passar para a comunidade internacional ou alguns meios de comunicação social locais. O Hezbollah tem apenas 30 ou 40 elementos no Parlamento. Penso que atualmente o Parlamento se encontra dividido em 3 ou 4 blocos. Há as pessoas que estão ao centro, à direita e à esquerda, próximas da direita ou da esquerda. Quando me demiti, falei de tudo isso. Temos divergências políticas. O Hezbollah sabe disso e eu também. Nunca aceitarão as minhas políticas em relação ao Golfo, tal como eu nunca aceitarei as políticas deles em relação ao Irão. Mas isso não significa que devamos paralisar o país. Estou a tentar alcançar um entendimento, mas teremos sempre essas diferenças e lutaremos sempre por elas. Mas o que fazer? Focamos-nos nas diferenças ou levamos o diálogo à mesa para falar calmamente e para tentar perceber quais podem ser as soluções sobre como resolver esses problemas? O que nos une é muito mais do que nos separa. Podemos fazer muito pelo país, pela economia. Todos têm interesses em combater a corrupção, nas reformas. As forças da oposição praticamente capitularam na Síria. Há um último reduto na província de Idlib e há relatos de que está a ser planeada uma ofensiva em massa que pode precipitar o fim da guerra na Síria. Quais as implicações para o Líbano? Penso que a Rússia teve sucesso e que a Rússia controla a Síria, por isso lidaremos com os russos. Como é a sua relação com a Rússia? Muito boa, perfeita. Tenho uma ótima relação com a Rússia e com o presidente Vladimir Putin, que respeito bastante. Penso que é uma pessoa com a qual podemos trabalhar. Acredita que não terá de lidar com Bashar al-Assad? Prefiro lidar com o presidente Putin. Existe um outro líder mundial com o qual se parece relacionar bastante bem, o presidente dos Estados Unidos. Disse, e passo a citar, que aprecia a liderança dele na região. Considera que Donald Trump está a fazer um bom trabalho no Médio Oriente? Penso que o presidente Trump é muito claro, faz o que diz. A existência de um problema no passado prende-se com o facto de não sabermos quais eram as políticas. Pelo menos agora sabemos qual é a política. Sei como trabalhar com esta política e pelo menos há alguém com quem podemos conversar acerca da nossa situação. Como referiu, a Síria depara-se agora com uma situação mais próxima do fim da guerra, mas isto deve-se ao falhanço da comunidade internacional em fazer algo pelo povo sírio. A comunidade internacional tem uma liderança, que são os Estados Unidos e a Europa. No passado, penso que até 2015 não existia o Daesh ou a Frente al-Nusra, nada. Apenas pessoas que estavam revoltadas contra o governo.
revolting against their government. Depois veio o autodenominado Estado Islâmico e estas pessoas malucas que merecem o que têm e que arrasaram com toda a Revolução Síria. What they're getting and ruined the whole, Syrian revolution. Prime Minister Hariri, thank you very much for speaking to us. Thank you.